Olá, olá, sejam bem-vindos ao podcast do Pro Football, o Pro Footballcast, se você quiser chamar assim, tudo bem? Eu sou o Eduardo Miceli e estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que Antônio Curti, o homem que seleciona os jogos da ESPN. Como vai você, Curti, nessa belíssima tarde de terça-feira? Olá, Dudu, tudo bem? Gostei que você começou o podcast hoje. Hoje estamos invertendo os papéis. Que bom. Hoje você é ativo e eu sou passivo. Gente, tá bom. Eu vou... Só vai. Bom, a semana 7 já acabou, né, gente? Então a gente já tá aí quase na metade da temporada, praticamente. Na metade da temporada de Fantasy, que já tá quase acabando. E hoje nós vamos falar aqui só do recap da rodada, vamos falar dos melhores pontos, né? Porque, assim, não tem como você escolher só um jogo, então a gente escolheu alguns tópicos que eu acho que são interessantes pra debater. E não vamos enrolar mais. Não vamos botar vinheta, porque quem está com o controle das vinhetas é o Antônio Curti. Então ele vai simplesmente me surpreender a qualquer momento enquanto eu estiver falando aqui sobre as pautas. E vai ser sempre um suspense pra mim. Bom... tipo isso. Featuring. Caraca! É o maior mashup da história. É um mashup. É o mashup porque rolou uma troca Raiders-Cowboys. Rolou. E vamos começar pelas trocas então, que é o assunto mais fresco, é um assunto que tá na cabeça de todo mundo. Depois a gente fala um pouquinho dos jogos da semana 7. Para quem não viu, o Amari Cooper, né, o wide receiver draftado em 2015 pelo Oakland Raiders, não é mais do Oakland Raiders. Ele foi trocado por uma escolha de primeira rodada para o Dallas Cowboys, um time que necessitava desesperadamente o wide receiver, mas o desespero talvez tenha sido caro. Antônio Curti, o que você achou aí da troca para os dois lados? A troca pro Oakland Raiders, assim, em tese, uma escolha de primeira rodada é uma ótima ideia, né? Porque a escolha do Dallas Cowboys vai ser entre, sei lá, a 8ª escolha e a 20ª, né? Acho muito difícil os Cowboys irem para os playoffs. O problema é que a gente só pode falar quem venceu essa troca, se os Raiders venceram essa troca, com o jogador que for escolhido nessa escolha. Porque, por exemplo, se escolheram o Colton Miller com essa escolha, na prática você trocou o Amari Cooper pelo Colton Miller, certo? Exatamente. E aí não faz sentido nenhum. Sim, é meio esquisito até. O seguinte, o Amari Cooper... Agora, do outro lado, rapidamente, daqui a pouco você fala sobre o Cooper, do outro lado, os Cowboys perderam. Me desculpa, mas perderam. 2 jogadores tiveram mais de 12% de drops na temporada passada. São eles, Dez Bryant e Amari Cooper. Se fosse pra pegar o Amari Cooper, não tivesse o Dez Bryant, na minha concepção. Assim, a grande vantagem... Qual é o raciocínio de Dallas aqui? O raciocínio é, o Amari Cooper é um jogador de 24 anos, que é melhor do que qualquer prospecto que a gente, nesse momento, enxerga entrando no draft de 2019. Então a gente vai pagar ele agora, vai pagar a primeira rodada por ele, e vamos contar com ele no nosso elenco já nessa temporada, e para a extensão dele. Esse é o lado errado, o lado esquisito, né? Que vai ter que fazer a extensão do Amari Cooper para continuar com o jogador. É um preço caro. E por outro lado, eu concordo plenamente com você. Eu acho que o John Gruden conseguiu um preço ótimo. Não tô nem falando do Red McKenzie, porque eu acho que não se encaixa. Acho que o John Gruden conseguiu um preço ótimo pelo Amari Cooper, pelo que ele vem performando em 2017 e em 2018. E é um investimento de risco, com o medo dele nunca se tornar aquele jogador top 5 do draft que ele foi saindo de Alabama. Enfim, pode ser que seja o alvo que o Dak precise para despontar. Não acho que seja necessariamente verdade, até porque ele precisa muito mais de uma pessoa que corrija os erros de precisão do que alguém que seja só rápido e corra rotas bem. Ou seja, as mãos do Cooper não são boas, não sei o quanto isso vai ajudar o Dak. E o Gruden implodindo o time para chegar em Vegas com um elenco zerado das ações do passado recente. É a minha visão. Mais alguma coisa para adicionar nessa troca? Podemos para outra troca? Eu tenho coisa para adicionar sim. É muito claro para mim. O Dallas Cowboys não tá a um Amari Cooper de ser competitivo nessa temporada. Você faz esse tipo de troca em outubro, e isso eu pego muito do beisebol, quando você tá a um jogador de ser competitivo. O Philadelphia Eagles oferecendo uma escolha de segunda rodada pelo Amari Cooper estaria a um Amari Cooper de ser mais competitivo, de dar um gás na pós-temporada, porque a gente sabe que o corpo de recebedores de Filadélfia deixa a desejar. O Dallas Cowboys, com o Amari Cooper gastando uma escolha de primeira rodada, ou seja, mais caro que os Eagles, que teriam o porquê fazer isso, não estão a um Amari Cooper de serem mais competitivos. Pode melhorar? Pode, porque a gente sabe que o corpo de recebedores de Dallas é terrível. Mas eu não acho uma boa escolha, uma boa ideia, sinceramente. O Dallas Cowboys agora
pegou um linebacker, o Vander Esch, que tá jogando bem, mas ainda assim é um linebacker, que é uma posição de menos valor, pensando na montagem de elenco de médio e longo prazo, e agora não vai ter uma escolha de primeira rodada para o ano que vem. Então, é um tanto quanto complicado a questão. Eu vou olhar aqui. Olha, que eu vou fazer uma consideração. O contrato, rapidamente, do Amari Cooper, que eu tava com uma dúvida de leve aqui, tá abrindo aqui a página, ele teria o ano de 2019, né? Ele foi tratado em 2015, então ele teria a opção de quinto ano de 2019. Exato. Né? Exatamente. Então, uma escolha de primeira rodada para um jogador que vai ter 2 anos de contrato, por mais que ele seja jovem, né? Ele entrou na liga com 21. Sim, sei lá, para Dallas eu não acho que é uma boa ideia. Para Oakland, a gente tem que esperar para ver o que o Joe Gruden vai fazer com essa escolha. O problema é o seguinte: o Gruden não tem um histórico bom de draft em Tampa Bay. A única escolha de primeira rodada boa dele foi o Aqib Talib, no último ano dele, inclusive, 2008. E o Aqib Talib não era um bom jogador em Tampa Bay, ele foi um cara que evoluiu saindo de lá, em New England, em Denver. E não sei, eu não tenho uma boa expectativa. A escolha de primeira rodada desse ano foi o Colton Miller, que não estava muito mal, mas depois que se machucou foi muito mal contra o Seattle Seahawks. E beleza, acertou no Arden Key e no Mo Hurst, mas eram 2 apostas gigantescas. Eu acho que nem dá pra considerar, tipo, o Gruden mandou bem nessa. Ele jogou pro alto. Tava no meio do draft. Foi uma boa aposta. Foi um bom acerto, mas não é como se ele tivesse feito o procedimento padrão de primeira rodada, entendeu? Eu quero ver ele acertando na primeira rodada pra poder falar alguma coisa. Concordo. Tanto que quando a gente falou dos recaps dos drafts, né, eu falei assim, cara, o John Gruden botou tudo a perder nas primeiras 3 rodadas. 2 primeiras rodadas. Trouxe o Arden Key na terceira e o Mo Hurst na quinta, que isso possivelmente era a qualidade redentora desse draft. E tem se provado dessa forma. O Colton Miller não estava tão ruim, aí se machucou, como você já falou. Mas enfim, fica a ver, né? É aquela coisa. O John Gruden não virou um analista de pessoal da noite pro dia. E eu falo isso de 10 anos pra cá. Não foi o tempo da cabine que ele virou um cara que avalia melhor talento. Não à toa, você compartilhou diversas manchetes dele falando terríveis, que o Manziel era incrível. Ele comparou o Johnny Manziel ao Brett Favre. Ele estava apaixonado pelo Christian Hackenberg. Inclusive, é tão verdade isso que ele foi o único que deu uma oportunidade para o Christian Hackenberg depois que ele foi cortado pelos Jets. Ele tinha o Connor Cook como principal quarterback da classe. Tá? Só rindo. E não ficou com o Connor Cook em Oakland. Sim. Cara, comparou o Paxton Lynch ao Cam Newton. E daí pra baixo. Louco, né? E disse que o A.J. McCarron era uma escolha de primeira rodada, o que também explica o fato dele ter trocado pelo A.J. McCarron antes da temporada. Cara... Que dos males o menor, né? Mas assim... vai dar merda. Sinceramente, tudo bem. O que pode acontecer? Os Raiders utilizarem a primeira escolha ou no Ed Oliver ou no Nick Bosa, ok, acho acertado. E aí depois pegar outros jogadores sei lá, linha defensiva de Clemson inteira no resto do draft. Aí eu acho que vai ser um bom draft. Mas se ele continuar sendo nada ortodoxo, como ele vem sendo nas escolhas e nas declarações dele de draft, quando ele era na lista da ESPN americana, porque tipo, ninguém achava o A.J. McCarron uma escolha de primeira rodada, porque ele não era uma escolha de primeira rodada, nem aqui nem na Lua. E... cara, é muito 880. Eu acho que essa é a minha declaração desde o início em relação aos Raiders, né? Pois é. Que é uma situação 880. Ou ele vai quebrar a liga por conta desse pensamento fora da caixa, ou ele vai tancar e ser o pior time, e os Raiders vão virar os Browns. Vamos ver o que vai acontecer aí nesse caminho do time para Vegas. Acho que o torcedor de Oakland fica muito triste, mas pelo menos já se desapega um pouquinho do time e da memória recente dos playoffs de 2016. Bom, vamos lá. Temos outras 2 trocas para comentar. Vamos comentar rapidinho a troca do Carlos Hyde, que aconteceu na última sexta-feira, que ele foi para o Jacksonville Jaguars, por uma escolha de quinta rodada. Será que o John Dorsey tá forçando a barra pro Hugh Jackson botar o Nick Chubb em campo, e tanto que ele trocou o Carlos Hyde? Não duvido nada. Tipo no Moneyball, você viu o Moneyball? Não vi. No filme, no Moneyball, o Brad Pitt, que é o Bean, né, o Billy Bean, o general manager do Oakland A's, que revolucionou a parada toda, o técnico não escala a porra do jogador que ele pegou, e ele fala, beleza, eu vou trocar todo mundo e você vai ter que escalar ele agora. É sério. Isso aconteceu. Isso. E eu tô muito achando que o Dorsey fez isso pro Hugh Jackson não ter outra opção. Não, não duvido nada. Inclusive, vamos falar do Hugh Jackson mais tarde no podcast, no recap aqui da rodada. Mas... que bom que o Nick Chubb entrou em campo. Mas a troca ruim pra Jackson, viu, né? Você tem o Fournette. Você investiu uma quarta escolha geral
no Fournette 2 anos atrás. 2 anos atrás? Não, ano passado. Ano passado você traz um cara que, tudo bem, vai ser free agent no final do ano. Mas o problema é o Blake Bortles. Eu não acho que trazer um running back de segurança vai tirar o time do buraco que ele se encontra. Mas falaremos disso no futuro próximo. E a última troca de hoje. De hoje. Alguém disse na época do draft que não era uma boa ideia draftar o Eli Apple na primeira rodada, né? Alguém disse. Alguém disse. E aí, não, Kurt, é muito cedo pra falar isso. Pois é, né? Bom, Eli Apple foi trocado para o New Orleans Saints, né? Os Saints entregam a escolha de quarta rodada de 2019 e a escolha de sétima de 2020 e recebem o produto de Ohio State que vai encontrar todos seus amigos na secundária. Marshon Lattimore, Von Bell, Kurt Coleman, Michael Thomas também no lado ofensivo da bola. E essa troca, sinceramente, eu acho que foi uma das mais tranquilas, que eu acho que os dois saíram bem. O Giants vai entrar no sistema de reconstruir o elenco agora que o Eli está, de fato, decrépito. E os Saints conseguiram uma reforço de cornerback que tem potencial, tem só 23 anos, está jogando melhor do que no ano passado e pode ser uma das diferenciais aí nessa secundária pelo restante da temporada. Muito bom. E rapidamente, a gente pode ter outras duas trocas, meu querido Eduardo Miceli. Uma é o Derek Carr. Sim, Não descarto. Para lembrar ao ouvinte, o Derek Carr tem... É que é difícil, né? Tem gente que não pegou ainda. Eu vou fazer um merchan agora. Eduardo Miceli que fará os merchans do podcast hoje, mas eu vou fazer um merchan. Faça. Intertemporada tá chegando, contratos, trocas. Para você quer entender melhor a questão de contratos, da NFL, teto salarial, etc., compra meu livro, Manual de Futebol Americano, que tá bem baratinho, tá? actionshop.com/profutbol ou no link da bio do meu Instagram tem o link para comprar o livro, ou bit.ly/livrocurte. Lá tem um monte de coisa sobre intertemporada. Porque é necessário saber isso para o que eu vou falar agora. O contrato do Derek Carr tem meio que uma válvula de escape, tem uma saída, tipo uma rampa de saída de autopista, de estrada, agora, que é o seguinte, se cortarem o Derek Carr antes da próxima temporada, o peso no salary cap é só de 7 milhões de dólares, isso é troco na NFL, troco, 7 milhões de dólares no teto salarial de 160 bilhões. Então, considerando que o John Gruden coloca o Derek Carr embaixo do ônibus dia sim, dia também, e que não me parece que o Gruden está satisfeito com o Carr, e ele está querendo trocar todo mundo que foi escolha de primeira rodada do Reggie McKenzie, não me surpreenderia nada se o Derek Carr fosse trocado, isso lembrando o prazo de trocas ao final deste mês, dia 30, ou fosse trocado antes da próxima temporada, ou cortado antes da próxima temporada. Tipo, ficaria zero surpresa. Exatamente isso. Zero surpresa. Então... Só queria falar isso rapidamente. E tem o Patrick Peterson também, né? Ele vai... Cara, pra quem não sabe, a trade deadline, né? Falando em inglês. O prazo das trocas é na terça-feira que vem, né? Se eu não me engano. Dia 30. Dia 30... Halloween. Exatamente. Dia 30 de Halloween. E o Patrick Peterson tá desesperado pra sair de Arizona, que eu não consigo culpar ele por causa disso. É uma situação bem catastrófica e ele quer botar os seus talentos de All-Pro em uma outra equipe. E é justíssimo. O Steve Wilkes falou que não, ninguém vai ser trocado, não sei o quê, mas fica a ver. Como eu já falei no caso de John Gruden daqui a 2 anos, fica a ver o Patrick Peterson na próxima semana. Vamos pro recap? Vamos falar do que aconteceu? Vou tocar a vinheta, não tem a vinheta, você que tem que tocar a vinheta. Bom, para quem não viu, domingo de manhã tivemos uma partida em Londres entre Tennessee Titans e Los Angeles Chargers. Os Chargers venceram. Eu vi. Você viu? Eu vi. Você inclusive comentou, não é verdade? Infelizmente com ali do meu lado, né? Eu escolho os jogos, mas eu não escolho o narrador. Mas Eita. segue. Não, brincadeira, ele sabe que é brincadeira, mas segue. O Mike Vrabel, no final do jogo, eu acho que é o grande narrativa do jogo inteiro, a grande história, é que o Vrabel foi pra 2 quando fez o touchdown, ao invés de empatar 20-20 e ir pro final. Muita gente falou, não, foi covarde, perdão. Foi muito corajoso demais da conta, ao invés de, só sentar em cima do empate e levar pra prorrogação. Tem gente que amou a decisão, tem gente que acha que ele chamou a jogada errado. Eu, particularmente, acredito que ele foi corajoso de fazer isso. Não sei nem se isso vai virar tendência na NFL de ir pra 2 com o jogo na linha. E fez uma chamada ruim ao mesmo tempo. O que você acha dessa decisão? Você que estava... É o que eu falei na hora da transmissão. O Mike Vrabel não confia no ataque dele, porque é um ataque que tem, 14 pontos por jogo. Ele sabe que do outro lado tem o Philip Rivers em altíssima forma. E ele sabe que se ele fizer um field goal na prorrogação, ele vai tomar um touchdown. Então ele quis ganhar o jogo ali. Pra mim, Isso tá claríssimo.
Então eu gosto da decisão de ir pra 2. Eu não acho que a chamada é boa. Acho que o LaFleur vacilou, botando o Mariota Isso, não é isso no college. Isso no college acontece o tempo todo, inclusive. Ah, sim. Acontece o tempo todo. O time ir pra 2 porque sabe que o outro time é mais forte ofensivamente e que a prorrogação não vai adiantar nada. Pois é, a disparidade no college às vezes é muito mais evidente, né? Então isso fica muito menos em debate, em questão, do que tá na NFL agora com a decisão do Vrabel. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, em 2016, acho que na semana 1, os Raiders visitaram os Saints e o Jack Del Rio, né, o Black Jack Del Rio, fez a aposta, tentou o passe, fez um fade pro Michael Crabtree que acabou com a vitória por 21-20 ou tipo 33-32. Um negócio, muitos pontos. E foi a última vez que eu me lembro disso. No Oakland Raiders. Na época que o Oakland Raiders não era o hype ainda. Eles, tipo, eu gostava do Derek Carr, gostava ali do corpo de recebedores, mas não era nada explosivo. Foi naquela temporada que eles despontaram. Você acredita que a NFL agora vai adotar mais isso para evitar prorrogação e evitar desgaste, ou foi só um dia estranho? Um dia estranho. Um dia estranho? Só vão fazer isso nas situações de que, tipo, prorrogação não é uma boa ideia pra gente, então eu prefiro perder a perder na prorrogação. Perder agora, arriscando, do que perder na prorrogação. Justo. Porque você pode também pensar o outro lado da narrativa, que é, putz, eu confio tanto no Mariota, que ele é tão decisivo, que eu achei que ele ia ganhar o jogo naquela hora. Ou tipo, a gente tá em Londres, então tá todo mundo cansado, eu não queria forçar o time à prorrogação, blá, 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 blá. É isso, eu concordo com você. Concordo plenamente com você. Acho que não vai virar uma tendência, né? Por mais que muita gente ache que tem que ir pra 4 em tudo, e, por conseguinte, ir pra 2 em todos os touchdowns. Mas rapidamente não tá na pauta aqui. Aliás, tá na pauta, mas daqui a pouco a gente vai falar mais. Mas o Sean Payton indo pra 4ª descida contra os Ravens fora de casa foi do caralho. Foi incrível. Foi bem porque incrível. É assim que... E eles ganharam o jogo por causa disso. Certamente. Né? E é assim que você tem que jogar fora de casa contra a melhor defesa da NFL em pontos por jogo. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre essa partida. Bom, só uma nota que eu acho que tem que ser mencionada, né, num jogo que provavelmente muita gente não deu bola, mas eu dou bola porque eu gosto de futebol americano. Não que vocês não gostem, gente, pelo amor de Deus. É que assim, gosto muito de ver os jogos que as pessoas não estão olhando. Tivemos o nascimento, né, o breakout game do Kerryon Johnson lá em Detroit. Ele não entrou na endzone, mas teve 158 jardas terrestres e 21 jardas aéreas, né, 21 toques na bola. E equilibrou esse ataque. O ataque que você tem já o Golden Tate e o Kenny Golladay em grande fase. Tem também o Marvin Jones. No momento que você bota uma ameaça terrestre genuína, você tem um pacote completo. Tudo isso ali com a cereja no bolo, que é o Matthew Stafford. Eles ganharam do Detroit Lions, do Miami Dolphins por 32-21 e agora estão, né, achando o ritmo deles na temporada, com grande atuação do center Frank Ragnow, calouro, draftado na primeira rodada. Algum comentário sobre esse ataque agora, Kurt? Não. Perfeito, então. Vamos seguir aí. Toca a vinheta para a próxima pauta, eu só queria fazer. Você já falou que precisava. Eu não vou ficar repetindo. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, tinha reunião da Atlética, que, cara, alguém falava alguma coisa, aí a outra pessoa falava exatamente as mesmas coisas, só que em outras palavras. Isso acontece. Eu não tenho absolutamente nada a acrescentar, só porque queria falar. Eu não tenho absolutamente nada a acrescentar, você falou tudo que era necessário, a gente pode passar para a próxima pauta. Justo, né? Justíssimo. Eu não estava pronto para falar do Denver Broncos. Mas vamos falar do Denver Broncos não, vamos falar de outro time que tem um treinador ruim. Vamos falar do time que joga 5 quartos quase como padrão na NFL, que é o Cleveland Browns. Cleveland Browns perdeu, né? Novamente. Ah, não acredito. Os Browns perderam um jogo com pouca diferença de pontos? Perdeu o jogo por uma pouca diferença de pontos contra o Tampa Bay Buccaneers, né? Ah, não acredito. Só que a pauta não é exatamente o jogo em si. A pauta é o Hugh Jackson falando que o ataque não está funcionando tão bem. E se ele fosse pelo menos um cara de formação ofensiva pra mexer nisso, né? Que foi o que ele falou, que ele talvez tenha que ser mais ativo. Basicamente, ele tá usando o Todd Haley como bode expiatório da coisa toda. O que é mais uma atitude... é péssimo, cara. Ele é péssimo. Puta merda. Ele é muito ruim, cara. Ele é muito péssimo, velho. E ele, como mente ofensiva, ele não tem um retrospecto fabuloso na carreira dele. Muito pelo contrário. Ele não é esse cara... Não. Ele fez um bom trabalho com o Andy Dalton. Os melhores anos do Andy Dalton foram com ele. Vamos dar essa colher de chá pro Rio. Eu vou abrir aqui a carreira do Hugh Jackson, e aí vocês vão falar aqui se vocês lembram de algum trabalho deles que não seja uma catástrofe. Ó, cadê? Hugh Jackson, Wikipedia, o melhor site. A primeira coisa que apareceu quando eu digitei Hugh Jackson.
Nos últimos anos, ele tá no Cleveland Browns, a gente sabe disso, foi coordenador ofensivo e de running backs no Cincinnati Bengals, foi head coach do Oakland Raiders, né, onde teve aquele fracasso retumbante depois da troca do Carson Palmer. Não, mas ele fez uma boa troca. Foi a melhor troca da história, segundo ele. Segundo ele próprio. É. E, enfim, foi coordenador ofensivo de Washington em 2003, Cincinnati Bengals wide receivers coach em 2004 e 2006, coordenador ofensivo do Atlanta Falcons em 2007. Que ano o Matt Ryan entrou na liga? 2008. Ah, tá. 2007 foi o ano catástrofe do Atlanta Falcons. É o meu ponto. Dei uma procurada, porque a história do Atlanta Falcons... Eu vou até abrir um parênteses aqui, porque isso aqui é maravilhoso. É, tipo, simplesmente sensacional. Tipo, nunca aconteceu isso na história do mundo, eu acho. Que deu aquele rage quit, não foi? Bizarro? Exatamente. Deixa eu só abrir a temporada inteira aqui. Perfeito. Isso, foi exatamente isso. O Bob Petrino... Isso, tava tentando lembrar o nome dele. Ele deu rage quit. Sabe quando você tá perdendo no videogame e você desliga? Ele fez isso, só que, tipo, na NFL, no meio da temporada, da fucking temporada, com 13 jogos, ele abandonou o time. Uhum. Foi exatamente isso. Foi treinar Arkansas, no college. Ele largou o time no dia seguinte após o Michael Vick ser sentenciado a 23 meses na cadeia, por conta daquela monstruosidade que ele fez de rinha de cachorro. Pois é. Então foi de longe uma das temporadas mais bagunçadas da história. O Hugh Jackson era o coordenador ofensivo, o Bill Musgrave era o técnico de quarterbacks, e tipo, ele tocou um grandíssimo foda-se pra todo mundo, pra comissão técnica, pro time. Os quarterbacks do time eram Joey Harrington, Byron Leftwich e Chris Redman. Byron Leftwich, que é coordenador ofensivo da Arizona Cardinals hoje, hein? Pois é. Então, é verdade, eu tô ficando velho. Então foi isso, né? Tipo, o time começou com 1-6, aí teve a bye week, ganhou 2 jogos, depois perdeu vários jogos e ele entregou o cargo depois aí no mês de dezembro e foi treinar cansado depois que a temporada do college tinha acabado. Foi muito bizarro, foi muito mau caráter e, tipo, ele fez várias coisas mau caráter nessa temporada. Deu uma procurada depois. Tem até um vídeo, eu acho, da SB Nation, se você fala inglês. Procurem lá, Bob Petrino, a Falcons 2007 no YouTube, que vale a pena assistir. Aliás, eu vou twittar aqui. E aí vocês podem ver no meu Twitter, @CurtAnthony. E o Twitter do Dudu é @MichelleFF. Vai chegar a 5 seguidores logo menos esse menino. É um orgulho da minha vida. Você é um amor. Bom, estamos aqui com 22 minutos aqui de podcast. Chegou a hora do merchan. Eu vou fazer o merchan hoje. Estou me preparando aí mentalmente desde que a gente começou a gravar, desde que o Curti apertou o botão de gravar. E é basicamente falar aqui um pouquinho do ProClube, que é o nosso clube de sócios que tem benefícios sensacionais, tem artigos aprofundados da nossa equipe, que analisam não só a parte tática, mas também os cenários, os momentos de cada time. Então tem um texto, se você abrir lá, da NFC East que tá bagunçada, e tá de fato, né? O retrospecto dos times não é bom. E o Washington Redskins pode captar em cima disso, o texto do Bulho, que tá excelente. Os Giants, que já estão, né, no obituário, porque 1-6, não vejo como eles podem reverter esse cenário. Enfim, tem o Fantasy lá para você que tá ainda acreditando na sua liga, e mesmo que não esteja, tem que jogar até o final. Tem também a análise do Mitch Trubisky, que jogou mal no jogo aéreo, mas bem no jogo terrestre contra o New England Patriots. Cara, e se você acredita no nosso trabalho, e é um trabalho que a gente faz com muito amor e muito carinho, vale a pena. E quem é ouvinte do podcast, não posso deixar de mencionar, é só entrar lá em profutbol.com.br/oferta-podcast, que tem uma oferta maravilhosa para você que está nos ouvindo nessa tarde maravilhosa, ou noite, ou manhã, seja lá onde você estiver, seja na natação, seja na aula de artesanato, teatro, fotografia, faculdade. Tomando um suco no Gigabyte. Tomando um suco de maracujá no Gigabyte, com a dona Vilma Cabeção, o Cauan Raymond, que eu não lembro o nome do personagem, esperando... Raymond, antes de ficar bonito. Ele tinha um cabelinho, aquele cabelinho da moda, né? Tinha aquele cabelinho de 2004. Não, mas o rosto dele ele ficou mais bonito. Não, ele embelezou, né? Eu sou uma pessoa que eu fiquei mais bonito também. Eu também, eu era muito estranho. Inclusive, eu vou postar uma foto no meu Twitter mais tarde, eu mais novo, é estranho. Não vou fazer isso, não. Não farei isso, não vou fazer isso, não. Não, mas o humor autodepreciativo é incrível. Eu adoro, eu tinha uma banda baseada nisso, basicamente. Mas, galera, ProClube vale muito a pena, não percam, tem texto bom a rodo, a gente pega as melhores pautas e faz com muito amor e carinho para você ter o complemento, para você ter tudo o que você precisa sobre futebol americano com excelência no Brasil, tá certo? Muito bom. profutbol.com.br/oferta podcast, oferta de 30% de desconto no plano anual para você se juntar a gente e fazer com que eu tenha mais dinheiro para comprar mais action figures de Star Wars e posters. É isso aí. Solta aí o parararapapá.
Chegou a hora de Bortles ir embora? Nosso Blake Bortles, nosso camisa 5, fugir de Jaguars? Blake Bortles, você foi bancado por Cody Kessler nesse domingo. Você viu DeAndre Hopkins queimar de Jalen Ramsey. O que está acontecendo com essa equipe, Antônio Curti? O que podemos dizer para o torcedor de Jacksonville? Dá para ficar esperançoso? Será que o Blake Bortles vai tomar um remédio de bom senso e vai virar um quarterback razoável, pelo menos? Ou será que eles têm que tacar o louco e trocar pelo Derek Carr? Não vai adiantar trocar por ninguém agora, nem pelo Eli, nem pelo Derek Carr. A gente tá às vésperas da semana 8 e você trocar, não é beisebol, você troca por um cara no meio da temporada, que nem os Diamondbacks, por exemplo, fizeram na outra temporada passada pelo J.D. Martinez e, tipo, conseguiram chegar na pós-temporada. Não é assim que funciona. Tipo, não é, o cara não vai chegar lá e ficar rebatendo, que, tipo, não precisa de um puta de um sistema tático pra isso. Claro, é importante a comissão técnica no beisebol, né? Mas não é um jogo tão sistêmico e tão tático como o futebol americano, ofensivamente falando. Então, não vai adiantar você trocar pelo Eli, você trocar pelo Derek Carr, pra ele chegar no meio da temporada, tem que pegar o playbook. A gente viu ano passado, o Garoppolo demorou, tipo, 3 semanas pra começar um jogo. Então... Mas será que o playbook do Jacksonville Jaguars vai oferecer um problema tão grande do Derek Carr? Porque a gente vê, por exemplo, o Jacoby Brissett chegou nos Colts ano passado, há 2 dias da véspera da temporada, e fez um bom trabalho. Eu tenho essa dúvida aqui sobre o potencial do Derek Carr. E, sei lá, eu também não acho que é o momento, acho que demora muito para você criar entrosamento e química com os recebedores. Isso é muito mais importante, eu acho, do que o próprio playbook. Porque, sei lá, o Doug Marrone pode virar pro Carr e falar, bota o cara pra correr 3 slant, uma gol e dane-se. E o Carr vai saber passar essa jogada. O problema é que tem que ter química com o time. Eu acho que esse é o grande problema, trocar para um quarterback agora. E qual o panorama com o Blake Bortles? Já era, não tem mais o que fazer. Vai abraçar o diabo e esperar o 2019 chegar? Ué, vai fazer o quê? Não sei, tô te perguntando. Se você tem uma alternativa. Não, pra mim não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O Blake Bortles é quem a gente achava que ele era. Tal como, né, o Chicago Bears. De 2006. Não. A gente não vai falar sobre os Bears. Não vamos falar sobre os Bears? Não, se você quiser falar sobre os Bears, gostaria que você falasse, mas eu não vou falar mais nada. Não, eu não vou falar pro Chicago Bears, porque eu não quero deixar o Kurt triste, mas o Chicago Bears botou uma partida muito esquisita contra o New England Patriots, numa atuação pobre do Mitch Trubisky passando a bola, e muito boa correndo com a bola. Inclusive, se ele saísse do backfield, talvez ele tivesse mais jardas que o Jordan Howard. Inclusive, se ele tivesse em 1922, que o passe pra frente só era permitido a 5 jardas atrás da linha de scrimmage, também teria um grande quarterback, mas infelizmente estamos em 2018. Exatamente. Mas vamos passar aqui pelos jogos aqui da rodada rapidinho, antes de falar do último destaque do dia de hoje, que é justamente Saints e Ravens e a vitória do Drew Brees, que colocou ele no seleto grupo dos que bateram os 32 times da NFL. Bom, o Broncos ganhou do Cardinals na quinta-feira, né, 45-10. Chargers triunfaram, já falamos desse jogo. Jaguars perderam de 20-7. Panthers viraram um jogo em cima dos Eagles. Algum comentário sobre esse jogo? Outra coisa que eu falo faz algum tempo. Os Panthers um time subestimado e o Philadelphia Eagles, a secundária, um cocô em chamas. Exatamente. É um time que agora também perdeu o Derek Barnett, né, que vai precisar de uma cirurgia no ombro. Então, pass rush piorando, né, em termos de rotação de jogadores, não ajuda a secundária. Situação bem esquisita lá em Filadélfia para os defending Super Bowl Champions, né? Para quem está defendendo o cinturão do Super Bowl, se você que me permitir usar a analogia do UFC. Minnesota Vikings passou o carro em cima do Jets, 37-17. Os Patriots, já falamos aqui, 38-31. Andrew Luck passou para 4 touchdowns em pouco menos de 200 jardas contra os Bills, que pontuaram 5 pontos, um placar raríssimo na NFL, né? Os Bills continuam sendo um ataque péssimo e os Colts em marcha boa com Andrew Luck. Qual a sua expectativa de Patriots e Bills no próximo Monday Night Football? Pelada. Vai ser uma pelada, vai ser muito ponto a pouco. Bill Belichick... é Bill Belichick contra os Bills. Em horário nobre. Em horário nobre. Com Derek Anderson titular, que pode sair para entrar o Nathan Peterman. Com o ataque dos Patriots entrando em ritmo, com o Josh Gordon cada vez mais envolvido, acho que a receita pro fracasso dos Bills, sucesso dos Patriots. Pra dar merda, né? É a receita pra dar merda. Pra dar merda. Vamos falar um pouquinho mais disso na prévia. O Buccaneers ganhou dos Browns 26-23 no overtime. Lions já venceu, como falamos. Cowboys perdeu para o Redskins. E olha, a defesa dos Redskins é uma defesa legítima. Temos que ter medo delas.
Rams passou o carro no São Francisco, né? O legal do jogo do Rams é que você precisa assistir só até a metade do segundo quarto, que aí você pode desligar no 35-2 e ir dormir. Cincinnati Bengals, Andy Dalton, o Bad Dalton, né? O Dalton ruim, apareceu no prime time e tomou 45 pontos do Patrick Mahomes. Mahomes não teve aquela atuação de chorar, mas foi extremamente eficiente, como ele tem sido a temporada inteira, e coloca os Chiefs muito bem encaminhados para ser um dos 2 primeiros seeds da AFC. E o New York Giants, né, com Eli Manning, perdeu para o Atlanta Falcons num jogo muito mais baixo em pontos do que eu esperava, e decretando aí o falecimento do New York Giants nessa temporada, e provavelmente os últimos anos bons do Eli já se passaram. Mais de um ano aí que o Kurt fala, que eu falo, que a alternativa do Eli já devia ter sido pensada. E vamos lá! Vamos falar logo do Saints e Ravens, que foi um jogaço com um término bizarro. Você também comentou esse jogo. Qual o destaque? 222 extra points na carreira, todos acertados, e pela primeira vez ele errou. Aí eu fiz um falsete, né, digno de grandes cantores aí da música brasileira, porque eu fiquei simplesmente perplexo. Eu fiquei olhando, o que tá acontecendo, velho? Como assim, velho? Tipo, o que você pode fazer, no momento que os Ravens fizeram o touchdown, eu mandei uma mensagem no WhatsApp e falei, viu, acho que chego mais tarde hoje em casa, vamos cancelar? Cara, inacreditável. E não precisei. Tem um helicóptero. Ouvindo o helicóptero aqui? Com certeza. É o Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, chegou pra me buscar. E... a 100 km por hora. Aliás, a 300 km por hora. Eu não precisei, né? Porque o nosso queridíssimo barítono, Justin Tucker. Não, que o nome dele é Justin Tucker, eu sabia. Eu tava querendo lembrar qual que era a voz dele lá em relação a isso. Ele é barítono. E aí deu ruim, né? Deu chabu brabo, né? Inclusive, Drew Brees muito bem, cara. O que eu posso falar dele estar muito bem? E foi pressionado pra cacete, viu? Foi, cara. Ele contra o Blitz foi perfeito, praticamente. Assim. Nossa, ele foi pressionado pra cacete. Contra a Blitz, o Mariota tomou 10 sacks semana passada. 10. E a linha ofensiva dos Titans não é ruim. Aliás, vamos fazer uma coisa que a gente tá fazendo, que o podcast do The Ringer tá fazendo também? O quê? A partir de agora, a gente não vai mencionar mais o nome do Tennessee Titans. Eles não merecem. Eles não merecem. Eu cansei de acreditar na equipe de Nashville. E eu não vou ficar um tempo de detox dessa equipe. Vamos ficar um pouquinho de detox aqui. E a defesa dos Ravens, né, que teve boa atuação contra Pittsburgh, se não me engano, na temporada, jogou 2 semanas contra o Mariota e contra o Baker Mayfield. Então eles chegaram aí com uma moral muito grande, mas contra quarterbacks que não estão nem um pouco prontos na NFL. Esquisito falar isso do Mariota no 4º ano dele. É o 4º? De 15, 16, 17, 18. Isso. Então é o 4º ano dele. E pegou o Drew Brees, provavelmente um dos quarterbacks mais rápidos em soltar a bola, e tomou um baile na blitz. Foi um choque de realidade para quarterbacks com release mais rápido e mais experiente, capaz de identificar mais fácil. Até conseguiu sacar o Drew Brees, mas não foi o bastante para... No primeiro tempo eles foram muito melhores do que no segundo. O segundo, o Drew Brees simplesmente entrou no ritmo e foi difícil parar. Foram 17 pontos no segundo tempo, né? Exatamente. E os Ravens não tinham, semana 7, e os Ravens não tinham tomado mais de 6 pontos no segundo tempo, não tinham tomado um touchdown no segundo tempo. Não, só porque o Drew Brees foi muito bem contra os Ravens, tá, gente? Não quer dizer que a defesa é desqualificada. Muito pelo contrário, é uma excelente defesa e essa estatística que o Kurt acabou de falar corrobora. E o negócio é o Drew Brees, cara. O Drew Brees tá tendo uma temporada brilhante, é o único quarterback titular que não foi interceptado. E a defesa dos Saints tem aos poucos melhorado. Contra o jogo terrestre já estava sólida e está encontrando seu ritmo. Talvez com o Eli Apple consiga uma secundária que remeta mais a que a gente viu em 2017 e se torna um dos favoritos da NFC. Com certeza. Com certeza, está esperando o seu conselho. Vamos fazer um negócio agora? Rapidamente, tá? Você tem alguma coisa para falar sobre o Pat Mahomes? Ou mais do mesmo? Ele é ótimo. Ele é mais do mesmo. Você acha que as defesas estão neutralizando um pouquinho mais ele? Talvez possa ser. Mas ainda continua incrível. Exatamente. Ele é muito bom, só que assim, ele não tá jogando perfeitamente explosivo como a gente viu nas primeiras 2-3 semanas. Ele tá tendo aqueles erros. Sobre Andy Dalton jogando mal em horário nobre, o que acontece? Ele é tipo o oposto do Jay Cutler. Ele é o anti-Jay Cutler. O Cutler que jogava bem em horário nobre, uma coisa impressionante.
E o que eu queria fazer é o seguinte, preveja, se o campeonato fosse hoje, falar assim, ó, o que você acha que hoje, prevendo daqui 1 mês e meio, quais são os 6 classificados na AFC e na NFC? Eu começo. Nossa, você pensar. Difícil. Deixa eu abrir aqui as divisões aqui. Pra mim, as 2 primeiras seeds da AFC serão Patriots e Chiefs, em qualquer ordem. O campeão da AFC South com certeza vai ser a seed 4, cabeça de chave 4. Então, os 3 será AFC North. Pra mim, os Steelers. Ok? Engraçado. Os wildcards da AFC, pra mim, serão Chargers e Ravens. Então, a ordem vai ficar, pra mim, Chiefs, Patriots, Steelers, Texans, Chargers e Ravens. Então, vai ter Ravens e Steelers no wildcard, e Texans e Chargers no wildcard, e quem passar pega Chiefs e Patriots. Fala o seu aí que eu já vou pensar na NFC. O meu palpite é parecido. Pra mim, o seed número 1 vai ser o Kansas City Chiefs. Perdão. O Kansas City Chiefs é um bom palpite. E o segundo vai ser o New England Patriots. O terceiro seed vai ser o AFC North, que eu acho que eu boto o meu dinheiro no Baltimore Ravens e boto os Steelers no wildcard como quinto seed e o quarto como quinto seed. E o sexto seed, o sexto seed vai ser os Chargers, o campeão de divisão. Pra mim, será o Houston Texans. Eu concordo com você. Eu só acho que eu troco o Ravens com Steelers. Na NFC, curte? Rams, primeira seed. Ok. Segunda seed, Saints. Ótimo. Deixa eu pensar agora. NFC North, Vikings, terceira seed. E NFC East, Eagles. Então vai ficar Rams, Saints, Vikings e Eagles. O primeiro wildcard pra mim são os Panthers. E o segundo wildcard, Packers. Eu vou botar o Redskins beliscando aí uma justíssimo. Mega justo. Eu não sei no lugar de quem. Mega justo. Não sei se dos Panthers ou dos Packers, mas de alguém. Não, dos Panthers eu acho difícil. Os Panthers pra mim tem um time de 10 vitórias. Mas pode até ser porque no confronto direto os Redskins ganharam os Panthers, aí teria esse desempate. Também tem isso, né? Mas enfim, talvez até mesmo ganhando a divisão, Washington entre os Eagles entre de wildcard, ou não entrem os Eagles de wildcard no geral, porque a NFC está realmente catastrófica. Não para Washington, que está adorando ver isso de camarote e capitalizar em cima de uma boa defesa e estabilidade com Alex Smith. É isso, são os nossos palpites para daqui a 1 mês e meio que a gente estaria se classificando. Antônio, curte mais alguma consideração sobre a semana 7 da NFL? Acho que não. Alguma mensagem que você quer deixar aqui? Algum beijo? Algum abraço? Não tô tentando pensar aqui, mas... Acho que a gente falou bastante coisa, né? Patriots e Bears, já falamos o que é necessário. Os special teams do New England Patriots, incríveis, como sempre. O Bill Belichick é um treinador que dá muita atenção a isso. E mais treinadores deveriam dar essa atenção a isso. O Trubisky tá foda. Ele não evolui. Eu tô seriamente pensando em tacar fogo na camisa dele. Bem sério isso. Eu taquei fogo na camisa do Cutler. Eu tô me segurando um pouco, mas... Enfim, tô bem frustrado, acho que frustração define. Mahomes a gente já falou que precisava. Bengals também, né? Um time que o teto dele é esse que a gente viu. Chega um time muito mais forte, como os Chiefs fora de casa tomou essa piaba. Muitos times em bye week, né? Na última semana, em semana de folga. Exato. Nessa próxima semana também. Semana que vem. Também muitos times. Semana 9 vai ser brabo. Haverá muitos times em semana de folga aí nas próximas semanas. E acho que não tem tanta coisa a mais para falar não, né? Acho que já falamos bastante e lembrando sempre que a gente não vai falar sobre todos os jogos. Se você quer ouvir especificamente sobre o seu time todo o podcast, se você é uma pessoa que só liga para o seu time e não liga para a NFL como um todo, acredito que esse não seja o podcast adequado para você, né? Existem vários podcasts de times, se você quiser ouvir só sobre o seu time, que você pode ouvir lá e ser feliz e segue a pauta, mas a gente tem 1 hora por semana para fazer menos, né? 40 minutos, 45 minutos para fazer o recap da rodada e é virtualmente impossível falar sobre todos os times, todos os jogos, são 32 times da NFL, né? Nem se fosse 20, que nem na Premier League, a gente ia conseguir. Então, segue a pauta, segue a vida, fizemos todos os que podíamos. 39 minutos. Deixa eu falar, eu quero falar isso. É verdade, né? Você que apresentou o programa hoje. É meu sonho. Calma. Vamos pensar se tem mais alguma coisa pra gente falar. Sim, tem que
tem que falar do Conselhos Amorosos. Ah, é verdade. A gente gravou um pouquinho mais cedo agora o podcast Conselhos Amorosos. Vai ser o último dessa temporada, infelizmente. Os inboxes estão mergulhados em mensagens de corações aflitos, mas já fizemos lá com bastante ajuda. Pedimos desculpas por não poder fazer isso com todas as respostas, com todas as perguntas, no caso. Mas tá lá, fizemos com amor. Talvez façamos um com um sócio aqui do ProClube que é psicólogo, que vai ajudar a gente a endossar aí o mas que a gente tá falando, estar bem consigo mesmo. Mais pra frente, não por agora. Mas vai estar no feed, exclusivo no feed, né? Ele não vai pipocar. Aí você tem que estar assinado no feed, tem que estar fiel, tem que estar presente. E lembrando que são coisas diferentes. A gente tem o feed que você pode pegar um aplicativo de podcast, por exemplo, no iPhone, iPad, etc. Você tem um aplicativo que se chama Podcast, já vem instalado. Aí você só procurar lá pelo nosso podcast, como o Anthony Curti, como o Eduardo Miceli, como o NFL, a gente está no topo também, e você se inscreve. E com a notificação ativada no aplicativo, ele te avisa quando tem episódio novo. O mesmo acontece no Google Podcasts, que é o equivalente para quem usa Android. O mesmo acontece no Spotify, em bit.ly/podcast NFL. E a gente está em outros aplicativos também. Só se você usa outro aplicativo de podcast, é só procurar por NFL, ou pelo meu nome, ou NFL no Pro Football Cast, coisas do gênero, que você vai achar rapidinho o nosso podcast, que está sempre no top 10 lá sobre esportes, certo? Então, podcast Conselhos Amorosos só no feed, a gente não divulga link, nem nada do gênero, você tem que assinar o nosso feed, que é gratuito, para isso. Eu disse que são coisas distintas, porque tem também o nosso ProClube, com podcasts a mais, com desconto na loja do site, com um monte de coisa legal, muito conteúdo, como o Eduardo já falou, e aí esse é pago, esse você assina, e esse você tem esses benefícios em profutbol.com.br/oferta podcast, tá bom? A gente está esperando vocês lá, então, para mais podcasts. Na quinta-feira a gente vai gravar podcast dos sócios e muito mais. Talvez falando sobre trocas, né? Porque ainda tem a troca do Patrick Peterson, que acho que seria um tema interessante. E no ProClube, textos exclusivos para os nossos assinantes. Tem a questão, como o Dudu falou, do Washington Redskins, dando um salto de produção, o Trubisky jogando mal e outras coisas mais, como toda semana tem um texto de fantasy do Eduardo Miceli que sai na segunda-feira para você adicionar jogadores. E também, nessa semana, tem o último texto de quem vender na alta e comprar na baixa, porque a gente está chegando na trade deadline também no Fantasy, certo? Ufa! Agora, manda ver, Dudu. Termine o podcast como ele merece. Fizemos todo o estrago que podíamos nessa tarde de terça-feira. Voltaremos no fundo da semana. Tony Curti, um beijo para você. Um beijo caloroso, um abraço apertado nesse homem espadaúdo e elegante que é a Vossa Senhoria. Muito obrigado. É isso, gente. Estamos de volta na quinta-feira com muito mais. Beijo carinhoso e até a próxima.